Privilégio de conviver muitos anos, até que Deus o chamou para si. Sou grato a Deus pela segunda igreja, pela vida do pastor Edelto, por todo momento que pudemos viver juntos. E toda vez que o Vasco ganhava do Flamengo, eu chegava domingo à noite em casa e logo em seguida o telefone tocava e era ele dando saudações vascaínas, porque o Vasco havia ganho do Flamengo. Então, quero agradecer, lembro daquele tempo com muita alegria e sou muito grato por aquilo que ele fez por nós e sou grato pela igreja, a segunda igreja também. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim na versão que tenho aqui: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado por estarmos aqui juntos adorando ao Senhor. Obrigado a Deus por tudo que pudemos dizer ao Senhor por meio dos hinos e das orações. E ó Deus, neste momento, ó Deus, nós pedimos que ao invés de nós poder aqui, ó Deus, dizer ao Senhor algo, queremos que Tu fales a cada um de nós, que Tu reveles ao nosso coração aquilo que Tu mesmo tens reservado para cada um de nós. Influencia-nos, ó Deus, nesta hora, de tal maneira que fiquemos marcados, mas principalmente que não resistamos, ó Deus, à manifestação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Um amigo que havia se afastado do outro na infância, 40 anos depois ele retornou. Encontrou o seu amigo, os dois sentaram, e aquele que havia viajado disse àquele que ficou: e aí, como tem sido a sua vida? Você tem visitado a cachoeira? E o que ficou disse: não. Você tem ido tomar banho no rio? E ele disse: não. Você ainda faz o piquenique na floresta? E ele disse: não, não fazemos mais. E aí o amigo que havia viajado disse a ele: não existe mais rio? Existe. Não existe, não há mais floresta? Disse: há. Não há mais cachoeira? Disse: há. Não há comida para o piquenique? E o amigo que havia ficado disse: há. E por que você não faz mais nenhuma dessas coisas? E o amigo que ficou pensou e disse: tudo ainda é igual antigamente. Na verdade, eu que mudei, fui eu quem mudou, e não sou mais a mesma pessoa, não tenho mais o mesmo ânimo. Ainda há floresta, ainda há rio, ainda há cachoeira, ainda há alimento, mas eu não consigo fazer mais nenhuma daquelas coisas. A verdade é que nós ainda temos o mesmo Deus, ainda temos a mesma Bíblia Sagrada, ainda temos o mesmo Espírito Santo se revelando, se manifestando a cada um de nós, ainda temos o conjunto das mesmas coisas dos dias da igreja primitiva, ainda temos todas elas disponíveis a cada um de nós. E por que nós não temos avivamento, não temos crescimento cristão, não temos fortalecimento, encorajamento? Não é porque Deus mudou,
Não é porque a Bíblia, a palavra de Deus, mudou. Não é porque o Espírito Santo perdeu a eficácia. É que nós estamos nos acostumando a uma vida diferente. E não temos forças, muitas vezes, para retornar, para voltar, para se sentir desafiado a viver uma vida cristã conforme indica a vida do apóstolo Paulo, conforme indica a vida do apóstolo Pedro, conforme indica a vida do apóstolo João. E com o passar dos séculos, nós vamos nos distanciando. Harnack diz, nós vamos mistificando esse relacionamento, essa adoração, e vamos perdendo aquilo que é genuíno, aquilo que é real, aquilo que é necessário, aquilo que é essencial. Paulo está escrevendo a sua última carta. Paulo está preso, provavelmente no ano 62. Ele cita o pretório. Provavelmente ele está preso em Roma. Paulo foi levado no ano 60 para Roma. Ficou preso por 2 anos e depois foi posto em liberdade. E ele ficou em Roma e pregou o evangelho em Roma. E ele foi preso outra vez. E ele está escrevendo na sua segunda prisão. Ele está escrevendo essa carta. E ele está dizendo à igreja que está em Filipe. Filipe foi a primeira igreja que ele organizou na Ásia Menor. Foi o seu primeiro trabalho. E ele está preocupado com essa igreja porque ele sabe que ele foi sentenciado à morte. E ele está preocupado se com a sua morte a igreja vai perder o seu ritmo. Ele está preocupado com a sua ausência, se a igreja vai deixar de fazer a vontade de Deus. E ele resolve escrever uma carta à igreja que está em Filipe. E ele está dizendo à igreja, no versículo 12 que nós lemos, ele está dizendo à igreja, até o versículo 16, eu quero dizer a vocês que eu estou às portas da morte, às portas de ser executado. Mas quero dizer uma coisa a vocês, eu ainda não alcancei o que eu precisaria alcançar. Eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar. Eu ainda não realizei o que eu gostaria de realizar. E quando eu olho para esse texto do apóstolo Paulo, eu fico pensando, e eu, Celso, 40 anos de vida cristã, 40 anos convertido, 40 anos vivendo a vida cristã, se o apóstolo Paulo não conseguiu chegar, se o apóstolo Paulo ainda não estava satisfeito, e eu? E você? Será que nós alcançamos? Ele então vai dizer à igreja, eu prossigo, eu continuo para o alvo. Ele sabe que ele vai morrer. Ali na casa de César, crentes em Jesus, pessoas haviam se convertido. Militares prestavam a ele assistência ainda na prisão. Pessoas que estavam se expondo ao risco de morte, mas estavam prontas para servir ao Senhor. E nós muitas vezes no meio de uma pandemia, não estou dizendo que não tenha o seu sentido, a sua força, a pandemia, mas quantas pessoas se arrefeceram, quantas pessoas se desencorajaram, quantas pessoas se esconderam, quantas pessoas pararam de servir ao Senhor. Não tinha nenhuma ameaça de prisão, não tinha nenhuma ameaça de violência direta. Mas muitas pessoas deixaram de servir ao Senhor, se acostumaram ao culto transmitido. O apóstolo Paulo está convicto de uma coisa. Ele está na sua 5ª prisão. E ele disse, eu tenho convicção que eu ainda não alcancei. Se você ler a carta à igreja de Filipos, essa cidade tinha esse nome, porque Alexandre o Grande conquistou essa cidade, essa região. E resolveu colocar nessa cidade o nome de seu pai, Filipos. Orientado por Alexandre orientado por Aristóteles. Todo o Ocidente hoje vive em função da cultura aristotélica. Essa cidade, tremendamente importante. Paulo está dizendo, eu vou morrer, mas vocês não podem parar a marcha de vocês. Eu vou perder a vida, mas vocês não podem parar de adorar ao Senhor. Vocês não podem imaginar que já alcançaram o propósito para o qual Deus chamou vocês. Nós não podemos perder esta visão. Estamos rodeados de pessoas, a semelhança do apóstolo Paulo também estava.
Nós estamos rodeados de homens e mulheres comprometidos com Deus, mas também estamos rodeados de pessoas que não têm compromisso com Deus. E muitas vezes a multiplicação de crentes em Jesus no mundo em que nós vivemos não representa necessariamente qualidade da igreja neste mundo. Nós estamos multiplicando pessoas que são chamadas de cristãs, mas que não se converteram a Cristo genuinamente. Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda. É preciso que haja em vocês, diz ele, a mesma mente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós paramos para analisar a reforma não aconteceu por causa da igreja. A reforma não aconteceu por causa da estrutura. A reforma não aconteceu por causa do culto coletivo. A reforma sempre aconteceu, o avivamento sempre aconteceu, porque alguém cheio do Espírito Santo de Deus, alguém comprometido com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, esteve à disposição, se colocou disponível para que Deus pudesse agir através dele. E quantas vezes nós estamos esperando que aconteça um avivamento em algum lugar, para que a gente possa ir e pegar o avivamento pronto? Diz, olha, tem um avivamento aqui, então vamos correr para lá, porque aqui há um avivamento. Avivamento é resultado da ação de Deus através da vida de um homem, que é capaz de incendiar a vida dos outros que estão ao redor. Quando você ouvir falar em avivamento, pergunte, através de quem? Deus está agindo através da vida de quem? O apóstolo Paulo, esse homem extraordinário, ele perdeu a visão de si mesmo, perdeu a visão daquilo que ele queria, daquilo que ele almejava, para poder servir o Senhor Jesus. Paulo viaja à igreja que está em Corinto, e no ano 49, o imperador romano, Cláudio, havia expulso todos os judeus cristãos que estavam em Roma. Sabe o que aconteceu? Alguns daqueles que estavam no Pentecostes voltaram para Roma. E essas pessoas que foram ali, receberam o Espírito Santo, foram influenciadas pelo Espírito Santo, continuaram em Roma a obra que Deus começou no Pentecostes. E eles evangelizaram. E eles eram de Roma, da casa de César. E ali a igreja começou a ganhar força. Novas pessoas se converteram. No ano 49, isso incomodava tanto que o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Todos os judeus crentes em Jesus. Áquila e Priscila foram expulsos e foram parar em Corinto. Quando Paulo faz a sua viagem missionária e chega a Corinto, ele encontra Áquila e Priscila. E ele pergunta a eles o que eles estão fazendo ali. E eles dizem, nós fomos expulsos, todos os judeus foram expulsos. A igreja de Corinto abraçou os seus irmãos em Cristo, que foram expulsos lá de Corinto, lá de Roma. Eles abraçaram, receberam em suas casas, hospedaram essas pessoas, alimentaram essas pessoas, porque elas estavam expulsas de Roma. Bem diferentes de cada um de nós. Quantas vezes nós vamos ao culto porque nós queremos que Deus faça alguma coisa por nós? Enquanto a igreja de Corinto, por exemplo, que em termos de estereótipo é a pior igreja do Novo Testamento. A pior igreja do Novo Testamento era melhor do que nós. Vou repetir. A pior igreja do Novo Testamento era melhor do que nós. Estava disposta a abraçar os seus irmãos que estavam passando necessidade. A igreja estava preocupada com as pessoas que estavam sendo perseguidas. E Paulo conversa com eles, ali, agora no ano 55, e eles estão explicando Paulo o que está acontecendo. E Paulo então se mobiliza para socorrer os irmãos que estão enfrentando dificuldades porque foram expulsos de Roma. Esse homem é extraordinário. O que dizer de um homem que chegou a esse nível e ele está dizendo, eu ainda não alcancei o que eu estava procurando. Prossigo para o alvo. Eu quero que vocês, Paulo está dizendo, a igreja que está em Filipe, chega uma oferta e ela é trazida por um homem de Deus que está enfermo e ele é curado de uma enfermidade grave. E Paulo está dizendo, Deus está agindo, Deus está operando. Ele recebe essa ajuda financeira
E ele diz à igreja que está em Filipos: olha só, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas eu não sou a referência última. Toda igreja, todo crente, todo cristão deve mirar a sua vida em Cristo Jesus, Paulo está dizendo no capítulo 2. E ele apresenta o que vai virar um hino para a igreja primitiva. Sendo ele o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se e achou-se na forma, esvaziando-se de si mesmo ou a si mesmo, ele achou-se na forma humana, e sendo homem, aceitou morrer uma morte de humilhação, uma morte de cruz. O próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, diz Paulo, ele é a referência para todos nós. Precisamos mirar naquela pessoa, ou naquelas pessoas que podem ser referenciais para cada um de nós. Eu creio que nós nos perdemos muitas vezes dentro de um grupo. Estou dizendo aos irmãos o que eu digo à primeira igreja todo domingo. Nos perdemos dentro de um grupo, perdemos a nossa identidade e muitas vezes temos dificuldade de entender quem estamos seguindo. Os apóstolos de um modo geral foram chamados de cristãos, mas você não vê referência deles dizendo que eles são cristãos. Esse termo cristão, os apóstolos usavam entre si a expressão seguidores do caminho. Eles se diziam seguidores do caminho. Sabe o que isso significava para eles? Eles haviam encontrado o caminho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eles não poderiam sair deste caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Eles deveriam andar nesse caminho até o final da vida de cada um deles. É por isso que quando eles são levados à arena, eles continuam seguindo no caminho. Por isso que quando eles são levados para serem decapitados, eles continuam seguindo no caminho. Eles eram seguidores do caminho. Não eram cristãos, não se diziam cristãos. Eles diziam, nós somos aqueles que não saem do caminho. Quantos de nós, a primeira chuva, a primeira pandemia, a primeira dificuldade, o primeiro desemprego, quantos de nós saem do caminho com a maior facilidade possível? Existe uma história interessante, uma história para criança, diz que um grupo de tartarugas resolveu fazer um piquenique. E piquenique de tartaruga não pode ser muito longe, né? Isso não vai demorar muito chegar. E elas foram se deslocando, diz o escritor, e elas foram, e uma caminhada de quase um dia. Chegaram até um local em que o grupo de tartarugas disse, aqui está bom. Estendeu a toalha, colocou o alimento, e enquanto estava preparando, uma tartaruga disse, nós esquecemos o sal. Então diz esse escritor para a história infantil, que elas se entreolharam e disseram, quem é que vai buscar o sal? Todas olharam para a tartaruguinha mais nova, e ela disse, por que vocês estão olhando para mim? Você é mais nova, é mais ágil ou menos lenta, e você vai conseguir chegar mais rápido e ir lá buscar o sal, e depois você volta para que a gente possa fazer o piquenique. E a tartaruguinha saiu caminhando, sumiu entre os arbustos. Passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e nada da tartaruguinha voltar. 12 horas depois, a tartaruga mais velha olhou para o grupo e disse, vamos comer sem sal mesmo. E aí a outra disse, mas e a tartaruguinha? E a mais velha disse, ela não chegou, problema dela. E a tartaruguinha saiu entre os arbustos e disse, agora é que eu não vou mesmo. A gente vive num grupo mais ou menos assim. Gente que quer motivo para não participar. Enquanto o apóstolo Paulo, ele via na perseguição a oportunidade de pregar,
Você deve lembrar de Atos 16, ele está preso junto com Silas. Ele fez a obra de Deus, foi preso, foi colocado no cárcere, apanhou no cárcere. E ele, tendo apanhado, quando foi ali largar o corpo dele, preso ainda, diz que ele olhou para Silas e disse: o que a gente vai fazer? E Silas disse: o que você sugere? Ele disse: a gente pode cantar. É mesmo, vamos cantar. E eles dois começam a cantar. Depois de ter apanhado duramente, de noite, na escuridão, eles dois começam a cantar, exaltando ao Senhor. Problema e dificuldade são oportunidade para que você possa servir a Deus melhor, para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa melhorar a qualidade de serviço que você presta ao Senhor. Talvez eu gostaria que você não esquecesse que você é servo, eu sou servo. O apóstolo Paulo falava entre dialetos e idiomas 9 diferentes. Mas ele se dizia sempre, se você abrir as cartas do apóstolo Paulo, as 13 cartas, ele começa a carta dizendo assim: eu, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. E aí você passa a carta seguinte, ele começa dizendo: eu, Paulo, servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada problema, cada dificuldade era uma oportunidade para servir ao Senhor. Nós nos aperfeiçoarmos. Creio que a pandemia foi o grande desafio para a igreja. Para a igreja cair de joelhos, orar, buscar ao Senhor, servir ao Senhor melhor. Mas quantos fracassaram nessa tarefa, nesse tempo? Quantos, em meio à dificuldade, se arrefeceram? Paulo tinha consciência de que o problema, a provação, trazia para ele e para nós a oportunidade de nos aperfeiçoarmos em Cristo Jesus. Então ele diz: todos que somos maduros, versículo 15, todos que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se em alguma coisa alguém pensa diferente, ele vai prestar contas ao Senhor nosso Deus. O nosso desafio é o aperfeiçoamento. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Prossigo. Mas vai morrer. Tem uma sentença de morte, não há problema. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não pode parar. Não pense que Deus chamou você para assistir televisão, para ficar prostrado assistindo novela, se empanturrando de lixo o dia inteiro. Não pense você que Deus chamou você para você passar o dia inteiro na tela do celular, rolando a sua tela, e o dia inteiro ficar assistindo coisas que não vão trazer edificação para você. Lembro-me de um garoto que procurou a clínica pastoral, e aí ele disse para mim: pastor, a vida está muito difícil, e eu tenho muitos problemas, minha mãe é pobre, meu pai é pobre, eles são pobres, e eu tenho muita dificuldade. E aí eu disse: ele, o que é que você gostaria de fazer? Eu gostaria de estudar, de fazer um concurso. E concurso para quê? Para militar. E aí eu disse a ele: você tem celular? Ele disse: tenho. Tem internet em casa? Temos. E eu disse a ele: quantas horas você passa por dia mexendo no celular? E ele deu um sorriso e disse: quase o dia inteiro. E eu disse: você sabia que há inúmeras apostilas para concursos no seu celular? Que você não paga 1 centavo para fazer um curso para concurso militar? E ele então, com o celular no bolso da camisa, ele olhou para o celular, e eu disse: você não alcança o objetivo que você quer porque você não se esforça, porque você não é determinado, porque tudo está à sua disposição. E ele olhou, pegou o celular, e ele começou a mexer, e disse: tem aqui a apostila sim, tem outra aqui sim.
Eu disse, então vai para casa, ao invés de reclamar, faça o que você tem que fazer. Quantas vezes nós estamos reclamando com Deus, ao invés de fazermos aquilo que nós temos que fazer? O apóstolo Paulo não tinha essa dificuldade. O apóstolo Paulo não perdeu a sua identidade quando os problemas apareceram. Era um homem obstinado, determinado, e queria fazer o melhor para Deus. Eu gosto de contar uma história, não sei se você já ouviu, do Zé da Enxada. Zé da Enxada trabalhava na administração pública municipal, abrindo valas, crente em Jesus. E ele abria valas para que a equipe de manilhas, no dia seguinte, pudesse vir e colocar as manilhas na vala que ele e a equipe dele estava abrindo. Todo final de expediente ele parava, ficava de longe olhando para a vala que ele havia, o trecho que ele havia aberto. E os colegas em cima do caminhão diziam, vamos vamos, sobe no caminhão, vamos embora, está na hora de ir embora. E aí ele, depois de um tempo observando o serviço que ele fez, debruçado sobre o cabo da enxada, ele vinha, subia e ia embora. Um dia, ao final do expediente, ele outra vez, com o braço no cabo da enxada, olhando para o trecho que ele abriu, um colega não aguentou esperar. Pulou, saltou do caminhão, foi até ele e disse, ô Zé, todo dia quando você termina o seu serviço, você fica olhando, admirando o seu serviço. E a gente fica no caminhão esperando. Vamos embora, para de admirar o que você fez. Ele disse, não estou admirando não. E o que é que você está fazendo? E ele disse, eu estou falando com Deus. Falando com Deus? Ele disse, eu estou dizendo para ele, Deus, eu abri esse trecho e eu fiz o melhor que eu podia fazer. Amanhã, quando a equipe de manilhas chegar, eu quero que eles desçam do caminhão, desçam as manilhas. E quando eles colocarem a manilha, eu fiz com tanto amor, com tanta perfeição, que eu quero que as manilhas deles encaixem no trecho que eu fiz, com perfeição. E então, Deus, eu quero que eles digam, graças a Deus a gente não precisa mexer nesse trecho. E quando eles disserem isso, eu quero que o Senhor se lembre de que eu fiz para o Senhor. Não importa o que você faça, não importa o tamanho do desafio, o que importa nesse tempo que nós estamos vivendo, é como você está fazendo aquilo para o qual Deus designou você. Paulo está dizendo, não importa, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ainda aos Filipenses, porque para mim, o viver é Cristo, e morrer é ainda muito melhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não importa se Deus está te dando a oportunidade de ser professor da escola bíblica dominical, de ser tesoureiro, membro da diretoria, líder de juventude, de adolescentes, de crianças, não importa. O que importa é como você está fazendo aquilo que Deus entregou na sua mão. Quando Lutero recebeu de Deus a interpretação das Escrituras Sagradas, Lutero foi perseguido, enfrentou dificuldades. O hino que nós cantamos, ele fez depois de uma viagem a Roma, com salvo-conduto para que não fosse assassinado. Não importa o tamanho do que Deus te entregou. O que importa é como você está fazendo. Diga ao Senhor nesta manhã, Deus, se o apóstolo Paulo não havia alcançado, imagine eu.
Vamos orar? Se você se sente desafiado nesta manhã e quer orar comigo, eu vou pedir que você fique de pé no seu lugar mesmo, só para que juntos possamos orar ao Senhor, dizendo: Deus, eu posso melhorar isto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Fique de pé dizendo: Deus, eu posso fazer mais, eu posso servir melhor. Fique de pé em nome de Jesus. Pregar um sermão assim me é muito custoso, porque eu reconheço as minhas limitações. Eu estou longe de ser um apóstolo Paulo, um apóstolo Pedro. A igreja que pastoreio está longe de ser uma igreja de Corinto, que é a pior igreja do Novo Testamento. Quando se aproximaram de Jesus, querendo saber sobre João Batista, Jesus disse: olha, o maior na terra é menor do que o menor no céu. Todos os dias o Espírito Santo me diz: você está longe de ser um apóstolo Paulo, você está longe de ser um Daniel, você, Celso, está longe de ser um apóstolo Pedro. Todos os dias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, reconhecemos, ó Deus, o quão esse mundo moderno nos desvia, ó Deus, nos desvia da presença do Senhor. O turbilhão, ó Deus, de tarefas que nós assumimos e as facilidades tecnológicas todas que nós temos nos distanciam, ó Deus, do Senhor. Ó Deus, que possamos ter a mesma visão de que somos seguidores do caminho, Jesus Cristo, de que estamos no caminho e não podemos sair dele. Ó Deus, que possamos ter a mesma visão da igreja de Corinto, em socorrer as pessoas, e de resolver os seus problemas na ceia, de resolver os seus problemas sobre os dons espirituais, de resolver os problemas sobre o amor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a que sejamos melhores, sejamos, ó Deus, cheios do Espírito Santo do Senhor. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Você pode sentar, que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja. Pastor, Deus continue te abençoando muito. Que, como Deus falou conosco nesta manhã, e podemos ver, que estamos nessa mesma caminhada, isso nos inspira muito. Obrigado, Deus abençoe muito o seu ministério, a sua família, a sua igreja, e conte conosco também. Um abraço. Meus irmãos, que manhã maravilhosa, que manhã maravilhosa.